Igreja, eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero também cumprimentar aos nossos irmãos e irmãs que estão em casa, participando pelo YouTube. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E se estamos mais uma vez congregados e reunidos, é porque entendemos, porque esta misericórdia se renovou mais uma vez sobre a nossa vida. A palavra de Deus diz que o quão bom e suave é que os irmãos estejam em união, porque ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Firmado nas verdades bíblicas, nós já fomos abençoados e ainda seremos no decorrer da nossa reunião com Deus, em o nome de Jesus. Amém? Gostaria de te convidar a se pôr de pé e pedir que você abrisse a sua Bíblia. Você que está em casa, também abra a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Marcos 10. E Marcos escreveu o seu evangelho direcionado aos romanos. Mas Deus falará conosco em o nome de Jesus. Capítulo 10, versículos 46 ao 52. Confesso aos irmãos que sempre assumi a tribuna debaixo da graça do Senhor. Mas parece que essa noite eu sou ainda mais dependente da misericórdia dEle. Marcos 10, 46 ao 52. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Cristo. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Senhor, mais uma vez nós oramos a Ti nesta noite, mais uma vez clamando, assim como o cego Bartimeu, tem misericórdia de nós. Deus, nós somos carentes, dependentes da Tua graça. Pedimos que ela seja abundante sobre as nossas vidas. Deus, que o Senhor esteja falando conosco nessas palavras que irei dizer nesta noite. Pai, que o Teu povo seja alcançado
pela tua vontade. Me usa como instrumento nas tuas mãos, para a glória do teu nome. Eu assim oro em o nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Irmãos, falar de Cristo sempre é um privilégio muito grande. Jesus, desta feita nesse texto, está operando mais um dos muitos, inumeráveis milagres que ele exerceu no decorrer do seu ministério terreno. O Senhor ainda opera prodígios, Ele ainda irá ministrar bênçãos sobre a nossa vida enquanto caminharmos como igreja do Senhor na terra. Desta feita, Jesus está voltando de uma cidade chamada Jericó. Esta mesma Jericó, que foi alvo do poder de Deus no Antigo Testamento. Deus usa Josué e o seu povo, a igreja de Cristo, a igreja do Senhor, melhor dizendo, do Antigo Testamento. E com certeza ele vinha, e ali havia ele feito milagres e bênçãos. Ele está saindo da cidade e se depara com um certo cego, mendigo, o seu nome Bartimeu. E estava com Cristo uma grande multidão. Era perceptível aos ouvidos de Bartimeu a multidão que acompanhava Cristo. Imagine agora, depois de um período longo, o período interbíblico, Deus fala as suas últimas palavras no Antigo Testamento pelo profeta Malaquias, e nós estamos entrando num tempo chamado de interbíblico, e esse tempo irá durar 400 anos, para Deus agora começar novamente falar com a sua nação, com o povo. E Deus começa usando João Batista, e agora Cristo vem e começa a exercer o seu ministério. E as suas palavras de sabedoria, os seus milagres, aquilo que ele fazia, fazia com que a multidão o acompanhasse por onde ele fosse. Então Bartimeu consegue perceber o barulho da multidão. E quando ele percebe o barulho da multidão e consegue entender que Cristo vinha em meio àquela multidão, de imediato ele consegue, pelos olhos da fé, enxergar que Cristo era a solução para o seu problema. Jesus é a solução para todo e qualquer problema. Nós precisamos de, assim como Bartimeu, percebermos, entendermos, visualizarmos com os olhos da fé que Cristo tem solução para a nossa situação, independente qual for ela. Porque a fé, o escritor da carta aos Hebreus, vai nos dizer que a fé é a certeza de coisas que se não veem, e a convicção de fatos que se esperam. Nós vamos perceber em diversos textos bíblicos, os escritores dizendo que o justo viverá pela fé. A graça, a salvação ela é pela graça, mas é mediante a fé em Cristo. Nós, como cristãos, precisamos de sempre trazer fé no nosso coração, que Cristo
o Senhor nosso Deus, Ele pode fazer milagre sobre a nossa vida. E Bartimeu, ele consegue, então, perceber que Cristo estava vindo. E agora ele está colocando uma fé em prática. Ele está se dispondo a buscar a resolução, ou buscar a solução para a sua vida, para o seu problema. E agora, de um salto, ele começa a clamar: Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele entende que Cristo é o prometido do Antigo Testamento. E agora vê o ministério messiânico sendo exercido. E ele toma uma atitude para buscar a Deus. E encontra resistência para alcançar o seu objetivo. Quantas das vezes, como Bartimeu, nós também encontramos resistências no mundo espiritual, Satanás se levantando contra a minha, contra a sua vida, Satanás se levantando contra a igreja, pessoas da nossa casa que não entendem as questões espirituais, são pessoas naturais, a Bíblia menciona assim, não são pessoas espirituais, que muitas das vezes se levantam contra nós, quando estamos nos dispondo a buscar a solução em Cristo para os nossos problemas. Então Bartimeu, ele nos ensina algo muito interessante. Nós devemos prosseguir para o nosso alvo, para as nossas metas, independentemente das adversidades e problemas que se levantam contra nós. A Bíblia diz que ele intensifica o seu clamor a Cristo e ele prossegue buscando a Jesus, mas de uma forma talvez com mais veemência, dizendo: Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Intensifique a sua oração, intensifique o seu clamor, a sua busca nos momentos de resistências, nos momentos em que a situação ela for de uma luta mais travada no mundo espiritual. Não abra mão do seu propósito. A palavra de Deus diz: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, Bartimeu, ele prossegue no seu objetivo, com fé no coração, que o Senhor daria a ele essa conquista. E então ele começa a dizer: Senhor, filho de Davi, chama a atenção de Cristo para ele. E a palavra de Deus vai nos falar que agora o Senhor nosso Deus ouve o clamor daquele cego e o chama para um particular, e o chama para dar a ele a sua vitória, a sua conquista. Ele era mendigo. A situação de um mendigo daquela época, sem os seus benefícios sociais, fez com que a sua dificuldade de enxergar o levava a uma situação de escravidão, de mendigar o pão de cada dia. E Jesus agora quer abençoá-lo, quer dar a ele vitória. E Jesus primeiro vai mudar o contexto da sua história. Jesus vai mudar agora a situação moral daquele homem.
Porque o nosso encontro com Cristo vai fazendo com que o nosso caráter vai sendo transformado. Se nós éramos pessoas desonradas, pessoas que eram talvez dignas de piedade, o Senhor agora quer fazer com que todo aquele que se aproximar a Ele tenha um contexto diferente da vida, um contexto diferente de vida. Então Cristo quer tirar aquele homem de uma situação de escravidão, tirá-lo do ferro velho da vida e colocá-lo no lugar de destaque. Assim como o salmista diz que o Senhor é aquele que levanta do pó o desválido e do monturo necessitado. E agora o encontro daquele cego com Cristo vai fazer com que o Senhor ministre sobre ele uma mudança de vida. Aquele homem nunca mais foi o mesmo, não somente no sentido físico, mas no sentido de um caráter, depois de um encontro com o Senhor. O Senhor quer que nós, a cada dia, buscando a Ele, tenhamos uma transformação de caráter, tenhamos uma vida que de fato demonstre, através de nossas atitudes, que nós tivemos e pertencemos ao Senhor Jesus. Tivemos um encontro e pertencemos ao Senhor nosso Deus. Diz a Bíblia que então, depois de se dispor, de mencionar aquilo que ele necessitava, de expressar para Cristo a sua necessidade, o Senhor libera, ministra sobre ele, de imediato, a cura sobre a sua cegueira. Porque Deus é aquele que nos responde quando nós clamamos. Jesus é aquele que nos dá a vitória quando nós entramos na posição de necessitado, entendendo que Ele, o Senhor, é galardoador daqueles que o buscam. Bartimeu seguiu a sua vida, seguindo a Jesus. E com certeza, pôde ser testemunha viva, visual para as pessoas, do milagre que o Senhor pode fazer sobre a vida do homem. Amém?